Quando pensamos nos lobisomens de Crepúsculo, a primeira coisa que vem à mente é: Chaco é um gatão? Mas e se eu te dissesse que por trás desses rugidos existe uma lenda ancestral que envolve espíritos, traição e um lobo com alma humana? Hoje vamos falar sobre como os Quileutes conseguiram essa habilidade de se transformar em lobos gigantes. E de onde nasce essa rivalidade com os vampiros? E como a história deles se entrelaça com outra raça de licantropos que quase ninguém conhece, os Filhos da Lua? Fique para descobrir as respostas a essas perguntas. O que são realmente os lobisomens? Para começar, precisamos saber o que são realmente os metamorfos e de onde vem essa descendência. Os metamorfos, ou mais conhecidos como os lobisomens de Crepúsculo, são descendentes de uma antiga lenda da tribo Quileute. E é que naqueles tempos antigos, os guerreiros e chefes Quileute tinham um poder que hoje soa quase mitológico. Eles podiam sair de seus corpos e vagar como espíritos, se comunicar com os animais e até ouvir os pensamentos dos outros. Assim como na vida real, existem muitos clãs que com o tempo foram se perdendo, que eram capazes de se comunicar com animais. Um exemplo disso é o xamanismo, onde o líder pode se comunicar com ancestrais e espíritos. Eles estavam muito conectados com toda a natureza, mas tudo mudou durante a liderança de Tahaaki, o mesmo que derrotou o impostor Utlapa. O que aconteceu foi que algo no equilíbrio espiritual se quebrou e os poderes da tribo evoluíram. Após essa evolução, as gerações seguintes eram capazes de se transformar voluntariamente em lobos gigantes para proteger suas terras e se proteger dos vampiros. Esses guerreiros são conhecidos como os metamorfos Quileute, embora também sejam chamados de homens-lobo de Lapush, lobos metamorfos, ou simplesmente os protetores. Eles não são criaturas malignas nem monstros de filme, são herdeiros de um legado espiritual, conectados com a terra, o sangue e o dever. Antes de existirem os lobos gigantes que protegem Forks, existia a lenda de um guerreiro espiritual chamado Utlapa, que tinha um plano bastante sombrio. Ele queria usar seus poderes para escravizar as tribos vizinhas, os Ross e os Macas. Mas o chefe dele, Tahaaki, que era o líder da tribo, não estava para brincadeiras de vilão. Ao descobrir suas intenções, ele o baniu da tribo. Um dia, Tahaaki deixou seu corpo escondido em um esconderijo, para poder explorar o vale em sua forma de espírito, com o objetivo de encontrar ameaças invisíveis. Mas Utlapa o seguiu, encontrou seu corpo e aproveitou essa oportunidade para possuí-lo. Isso mesmo, você ouviu certo. Utlapa entrou no corpo de Tahaaki e, já com esse corpo, matou o próprio corpo, cortando a própria garganta para que Tahaaki não tivesse como voltar, deixando-o vagar como um espírito para sempre. Ele só podia ver como esse impostor destruía todo o seu povo, até que um dia na floresta encontrou um lobo grande e bonito. E embora tenha sentido um pouco de ciúmes daquela forma tão imponente, teve uma grande ideia. Ele pediu ao lobo para compartilhar seu corpo e o lobo surpreendentemente aceitou. Então, Tahaaki voltou para a aldeia como um lobo e tentou ser reconhecido cantando canções Quileute. Um velho guerreiro chamado Jute percebeu que aquele lobo tinha um espírito dentro e desobedeceu às ordens do falso chefe. Ele saiu do seu corpo para falar com ele. O impostor, ao ver que Jute poderia descobrir a verdade, o assassinou. Nesse momento, Tahaaki ficou furioso. Ele se lançou contra o falso chefe com tanta emoção que o corpo do lobo não aguentou. Ele se transformou em um ser humano, a versão física perfeita do espírito de Tahaaki. Eles acabaram com a vida do impostor e tudo voltou ao normal. Tahaaki teve muitos filhos e descobriu que, ao chegarem à idade adulta, eles também podiam se transformar em lobos. Foi assim que nasceram os metamorfos. A matilha inteira é formada pelos descendentes desse lobo original. Até agora, Leah Clearwater é a única mulher conhecida que herdou o gene metamorfo. Os outros são apenas homens. Mas e se eu te dissesse que os Quileute não são os únicos lobos? Existem os Filhos da Lua,
que são mais parecidos com o que conhecemos. Em vez de apenas se transformarem em um lobo grande e gigante, os Filhos da Lua são lobos com forma humanoide. O que os diferencia do clã Quileute é que os Filhos da Lua só podem mudar de forma quando a lua cheia. E não apenas à vontade, como os Quileute. Além disso, eles só podem se transformar se alguém os morder. E para os Quileute, essa transformação é apenas hereditária. Para os Filhos da Lua, não é assim. Eles nem sequer podem se reproduzir transformados. Normalmente, eles não andam em matilha, não como os Quileute, que nunca se separam e estão sempre juntos. Nas lendas da vida real, os lobisomens são vulneráveis a balas de prata. Mas os Filhos da Lua são imunes, e por terem diferenças com os vampiros quanto ao fato de que seu alimento principal é o sangue, eles são inimigos mortais. Não eram apenas os Filhos da Lua que tinham rixa com os vampiros, os Quileute também começaram a ter problemas com eles. A inimizade começou quando os vampiros começaram a caçar nas terras próximas a Lapus. E embora nem todos os vampiros fossem assassinos, os Quileute não faziam distinção. Para eles, qualquer vampiro era uma ameaça. Essa tensão se manteve por gerações, com acordos frágeis que proibiam os vampiros de entrar no território Quileute e vice-versa. Durante muito tempo, os vampiros matavam os lobisomens em seu próprio território. Os lobos chamavam os vampiros de os Frios, embora no final tenham abandonado seu território. Algum tempo depois eles voltaram, e com mais guerreiros. O vampiro que ofereceu o Tratado de Paz foi Carlyle. Embora no futuro, na saga, vejamos como essa rivalidade continua, muito mais quando um vampiro e um lobisomem se apaixonam pela mesma mulher. Forks se tornou a fronteira entre os Quileute e a família Cullen. Embora o tratado fosse frágil, serviu para que vivessem em paz. E embora Jacob tenha quebrado esse acordo ao invadir o território dos Cullen, não houve consequências. No final dos filmes, esses clãs deixaram suas diferenças de lado e se uniram para lutar contra os inimigos em comum, os Volturi. Então, como você pode ver, os lobisomens de Crepúsculo não são criaturas simples. Eles vêm de toda uma cultura e tradições espirituais. Guerreiros com raízes profundas, conectados com a natureza. Os Quileute e os Filhos da Lua representam duas formas distintas de entender o poder, a transformação e a luta contra os vampiros. Um por herança, o outro por uma maldição. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixe seu like se você gostou e comente o que achou.